Na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre a carta de leitor, né? Lembram? Que a prof deu uma introduçãozinha do que era a carta de leitor. E aí a gente conversou um pouquinho sobre isso, né? O que é a carta de leitor? A carta de leitor nada mais é do que uma carta de quem leu alguma notícia de uma revista ou de um jornal, né? E que manda para a editora para então dar a sua opinião sobre aquela entrevista, ou matéria, ou qualquer, né, notícia, reportagem, enfim, qualquer coisa que tenha lido ali e que qualquer coisa que tenha lido ali e que pudesse, né, chamar a atenção, enfim, de alguma coisa e fazer uma dar, né, a sua opinião, seu ponto de vista sobre a matéria. Quem está com a apostilinha tem aqui, ó. Quando eu digo assim, ao ler a matéria jornalística, o leitor pode ter o desejo de se manifestar sua opinião sobre o texto, sobre o assunto, ou até mesmo sobre a publicação de revista, jornal, site, ou como um todo, certo? Então, a carta de leitor é praticamente isso, tá? Então, a gente pode trabalhar essa questão, dando para si, né, as, a opinião, o ponto de vista sobre algum assunto que te chamou a atenção. Nós temos, nos jornais e nas revistas, espaços direcionados, né, para esse tipo de texto, né, um lugar onde os leitores têm né, esse espaço para poder colocar o seu ponto de vista. Como eu falei na aula passada, quando eu falo em carta de leitor, é muito comum a gente entender que a carta de leitor ela é simples, né? Ela pode usar a linguagem coloquial, mas ela tem que usar da norma da padrão da língua portuguesa, né? Norma culta. O que é a norma culta, gente? Não é falar difícil ou rebuscado, coisa do tipo. É escrever certo. Então, as cartas não são qualquer cartas, né? Que vão parar ali naquele espaço. São selecionadas as melhores, né? As que estão melhores escritas, elas vão para aquele lugar, tá? Diversos periódicos periódicos são textos informativos, né? Veículo de comunicação. Diversos periódicos destinam um espaço em suas publicações para divulgar os comentários de seu público leitor. Como até pouco tempo esses textos eram enviados por cartas, que hoje já não acontece dessa forma, né? E via correio, hoje é tudo por e-mail, mensagens de WhatsApp, já diretamente, né? Para empresas responsáveis pelas publicações foram denominados de carta do leitor, a seção compostas desse texto em geral, e recebe o mesmo nome. Atualmente, é comum que os textos sejam encaminhados por e-mail ou por mensagens, né? Então, hoje em dia mudou tudo, né? Antes não tinha o endereço, tinha tudo, né? Bonitinho, com a carta convencional, como nós estávamos sempre acostumados, remetente, destinatário, enfim, né? Ali, as cartas do leitor a seguir foram extraídas da seção do painel do leitor do jornal Folha de São Paulo. As 3 cartas comentam o mesmo assunto. O editorial do jornal, publicado em 9 de setembro de 2005, que trazia uma crítica à sociedade em razão de um linchamento ocorrido na capital do Maranhão, São Luís.
2015, tá? Leia as cartas e resolva as questões de um a outro. Bom, aqui nós vamos ter vários pontos de vista de determinados leitores, certo? Logicamente, o editorial não é uma reportagem, mas é uma opinião, uma posição. Lembram lá que o que é o editorial? Que também é um texto opinativo, né? É quando é quando sabe aquela esponjinha? Mas comprou, né? Aquela. Ele comprou a rosinha. Então, é bem macia, bem. E quando. Minha filha tá sonhando. Tadinha. E aí, quando eles, né, o editorial é quando uma equipe, né, de jornalistas que publicam, enfim, organizam o texto, eles dão a opinião e quem assina é o próprio diretor, né? Então, por esse motivo a gente chama de editorial. Então vamos lá, no texto 1. Quem pode ler o texto 1 ali para nós? Posso ler, prof? Pode, amor. Eu leio aqui pelo celular mesmo. Então tá. Há que se parabenizar a Folha pelo excelente editorial. Selvageria brasileira. Opinião 9/7. Sobre o linchamento de um homem no estado do Maranhão. Em nome de um suposto bem, não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Os que apoiam essa selvageria são os mesmos que defendem a redução da maioridade penal, que não se comovem com as várias mulheres que morrem por causa de abortos mal feitos. São os mesmos que querem a preservação da guerra, as drogas e etc. No texto 2, quem pode ler ali? Se quiser, eu posso ler, professora. Por favor, Pedro. Professora, antes eu queria te avisar que o Silva, ele tá tentando entrar na sala, que ele Depois. saiu para mudar de e-mail. Tá. Diz para ele que depois. Deixa eu formar essa mensagem, que eu estou com a. Até a gente terminar de ler o texto, depois eu mando para ele. Pode continuar. Acho irresponsável que um jornal critique um ato extremo de autodefesa e de cansaço contra a impunidade. Impunidade. Somente com palavras vazias, de boas intenções. Porque a Folha não propõe algo factível, pragmático, que possa ser feito em regime de urgência para que esses atos não mais ocorram, em vez de propalar que se trata de barbárie. Barbárie é o que os governantes fazem ao serem irresponsáveis e medrosos com relação ao crime. Muito bem, isso aí. Texto 3, para finalizar. Quem pode ler? Freitas, Maria Eduarda Freitas. Pode ser? Oi, pode sim. Então vai lá, Maria. Compartilho da indignação da Folha. Em pleno século XXI, à luz do dia, vemos cenas de barbárie, de justiçamentos coletivo, na vista de crianças. A imagem do corpo do homem nu, morto, é emblemática. Ainda estamos longe de viver num país civilizado e, infelizmente, nestes tempos sombrios, a Câmara de Eduardo Cunha, numa manobra indecente, parece reforçar este clima de ódio e barbárie, ao aprovar a redução da maioridade penal. Isso não resolverá o problema, pois serão combatidos os efeitos, e não as causas da violência.
A partir desse texto, o que vocês imaginam de que possa estar, o que possa estar acontecendo ali? A partir desse texto, né? O que vocês perceberam desses textos? Ali ele deu mais ou menos o que era a matéria. O que vocês entendem ali? Ele está associada a quê? Se eu fosse pedir para vocês, esse tipo de... pelas respostas, o que esse tipo de... o que esse tipo de resposta que eles estão dando para jornais está associada a quê? Pode falar, gente. Bom dia, professora. Desculpa atraso aí. A política... A gente está falando de política associada principalmente, gente, à questão da redução da maioridade, né? Quando a gente fala ali, do linchamento que aconteceu, né, foi alguma coisa referente ao linchamento de um determinado homem, tá? De um determinado homem, e eles associam a questão da maioridade, né? Alguma coisa que aconteceu, a gente não sabe da matéria, mas a gente deduz que o homem, então, é uma pessoa menor de idade, ou é uma pessoa... Ou, em relação à violência, né? O que pode ter acontecido, enfim. A gente tem que dar vários pressupostos aqui a partir da opinião. Vocês viram que cada um teve, no editorial... quando a gente fala de um editorial, já é uma opinião. Então, ali o jornal já se colocou em posição. Né? Então, às vezes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente não leu só a notícia, né? A gente já leu a opinião do jornal, a posição do jornal referente àquilo. Né? Então, a gente tem que concordar ou não com o que o editorial propõe. Nós não temos a matéria ali em xeque. Temos? Não, né? A gente não consegue saber logo de cara o que é a proposta da notícia ali, né? Então, vamos lá. Deixa eu só colocar de novo aqui. Então, vamos lá. Todos estão vendo minha telinha, né? Sim. Tá. Sim. As cartas do leitor, quem tem a apostila já vai fazendo junto, já vai corrigir com a resposta nossa ali. Só que eu quero que vocês participem, tá? Deem a opinião de vocês mesmo aqui. Aqui essa carta de leitor, que depois nós vamos para cartas argumentativas. E é muito importante que vocês se posicionem, falem, né? Tentem entender o que está. E olha só a estrutura que ele tem ali, vocês estão vendo, ó. Ele não colocou o nome dele, né? Colocou somente as iniciais e da onde ele está falando, ó, você está vendo? Então, a carta de leitor permite isso, porque a estrutura de carta não é essa. E nos vestibulares, quando eles pedem esse gênero, eles pedem outro tipo de estrutura que não essa. Né? Então, a gente tem que ficar muito atento com o que pede enunciado, né, das propostas de vestibulares. Então, vamos lá. Já caiu no vestibular, tá, gente? Carta de leitor, já caiu carta argumentativa. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, porque pode cair no vestibular, e aí? Né? Então, vamos lá. Gente, as cartas do leitor são publicadas em edição diferente, né?
daquela em que foi publicado o texto que a motivou. Mesmo assim, é possível identificar o texto que está sendo comentado e seu conteúdo? A gente consegue, foi a perguntinha que eu fiz para você, a gente consegue perceber qual é o assunto, qual é o texto que a gente consegue ver? A gente não consegue ver o texto ali, né? A gente não tem o texto em loco, mas a gente consegue ver o que é o assunto, né? Então, ali o conteúdo é sobre o lixamento do homem, né? Ele já deu até essa informação. É mencionado pelos próprios autores. Quem publica, quem escreve as cartas, eles já dizem, né? Qual é a opinião deles referente a isso, tá? Referentes a isso. Então, podem colocar ali, quem está com a apostilinha, e quem não está, se quiser copiar e depois passar para a apostila, seria legal. Alguém está copiando só para eu saber? Eu só tô vendo um pedaço Eu aqui, tô prof. copiando, prof, só um pouquinho. Ah, tá. É porque daí para ou eu toco ou eu espero só por esse motivo, tá? Ali ele está pedindo o seguinte, eu quero que eu vou dar um tempo para vocês fazerem, que eu vou chamar os alunos para fazer, já que a apostila está aqui exposta, né? Para a gente conversar, não tem por que vocês não darem o feedback de vocês, tá? Estou disponibilizando a minha apostila para vocês verem. Então, ali, ele está dizendo assim, a questão 2. Escreva uma frase inicial para o texto 2, deixando explícita a referência ao editorial que deu origem a essa carta do leitor. Compare sua frase com a dos colegas, porque lá no texto 2 ele está dizendo assim, acho responsável que um jornal critique um ato extremo de defesa e de cansaço contra a impunidade, somente com palavras vazias de boas intenções. Porque a Folha não propõe algo factício, programado. Ali ele está só falando da barbárie, está falando, mas não se fala do que está acontecendo. Então, diferente ali, compartilho com a indignação da Folha do século XXI, né? Ali, quero aprender pela selvageria, eles estão dando referência. Qual é a frase que a gente pode colocar ali, dando essa referência, tá? Sobre o assunto, porque ele não está dando. Não tá dizendo, né, o que é em si a notícia, diferente das duas, do editorial, né, diferente das duas outras cartas ali. Montem uma frase, um períodozinho curto, que designe, né, que dê referência explícita ali, ele está implícito, muito implícito, né? Só quem lê a carta só quem lê o editorial é que vai entender a resposta dessa carta de leitor, né? Diferente das outras. As outras a gente pode entender porque ele menciona o assunto, menciona a que ele está se direcionando, né? Prof, pode contar ali no texto. Posso. Lá. Vamos lá. Vou chamar alguns alunos para responder.
Professora, Oi. poderia voltar ali na 1 que eu não acabei de copiar, eu tava no finalzinho. Tá. Tá dando para ler, Pedro? Tranquilo? Tá, sim. Deu. Volto lá no texto 2 para vocês começarem para fazer, Pedro? Pode ser. Tá. Já terminei o meu, prof. Tá. Mais alguém terminou? Eu vou dar mais uns 2 minutinhos, tá, Esther? Sim. Eu também acabei o meu. Tá. Então vamos lá. Vou chamar aqui no diário, tá? Eric, qual a sua resposta ali na 2? Como que você fez para fazer essa referência? Eric? Eric?
tá aí o Eric? Ele está digitando no chat, prof. Ah, tá. Deixa eu só botar aqui, então, para eu ver. Ah, tá. Enquanto tu escreves aí, Eric, que eu vou anotando aqui, tá? Eric. Esther, pode ler a sua. Tá. Acho responsabilidade da Folha criticar a autodefesa, usando ainda palavras vazias. Não sei se Tá ficou certo. assim. Uhum. Tá certo. Isso mesmo. Muito bem, Esther. Freitas, como é que você fez a sua? Maria Eduarda? Responsabilidade criticar. Não, Eric, tu tens que fazer uma frase, um período que faça referência ao que está sendo colocada a opinião dele. Ah, tá, Duda, perfeito. Ao que está dando referência àquilo que está falando, a que tipo de reportagem, como nos outros, sabe? Então, ali, ó, quando eu coloco ali, ó, quando eu digo ali, ó, acho irresponsável que um jornal critique um ato extremo de autodefesa e de cansaço contra a impunidade. Mas o que ele está falando? Sobre o que aconteceu para ele estar falando ali? Né? O que o jornal falou? Ele não fala o assunto. Diferente dos outros textos. Há que se parabenizar a Folha pelo excelente editorial Selvageria, que eu estou dando até o título, ó, sobre o linchamento de um homem, tananã, tananã. Então, no editorial, é importante que você coloque, entenda, essa opinião. A que reportagem você está se redimindo, você está colocando, tá? Aqui dá para entender, perfeito, mas não dá para identificar o assunto. E eu quero que você coloque o assunto, tá? Ali não tá adequado, ó. Compartilha a indignação também é a mesma coisa. O barbárie de um coletivo, né? A imagem de homem nu. E aqui, ó, até aqui, a gente pode colocar aqui, ó, que é sobre essa barbárie, né? O linchamento também sobre o assunto. Então, no início aqui, a gente não tem isso. O que está se falando? Não está se falando nada, né? Sobre o texto que ele quer falar, que ele quer colocar. Entendem? Entende, Eric? Então, muda ali a tua frasezinha para te ganhar o teu pontinho. Mesma coisa, Duda, mas sobre o quê? Ó, por que a Folha não propõe algo mais factício, prática, sobre o assunto, sobre a matéria, sobre o editorial né, do dia tal, do linchamento do homem na rua, né? Porque esse é o assunto. Prof, posso falar o meu? Pode, Pedro. Eu botei... Arruma, só um pouquinho, Pedro. Arruma, tá, Duda, só... Assim, tá ótimo? Só ali, só complementa, tá? Também tu, tá, Eric, para eu botar o pontinho aqui para vocês. Pode ir lá, Pedro.
Eu botei, descrevo a minha opinião e indignação sobre o editorial Selvageria Brasileira da Folha. Ponto. Isso mesmo, perfeito. É isso aí. Perfeito. Heitor, Heitor, você está aí? Oi. Fizeste a tua? Tá, pode escrever, Heitor. Meu Deus, vocês não querem falar mesmo, né? Primeiro a preguiça come. Ah, tá bom, meu amor. Tô brincando só para descontrair, tá? Tô só brincando. A minha câmera também não tô abrindo porque por causa da internet, que eu tenho medo que não grave legal. Mais alguém? Ana Clara? Posso ler, prof? É de responsabilidade da Folha utilizar de palavras vazias para fazer críticas à autodefesa. Ela poderia fazer algo para que esses atos não ocorram mais. Mas, Ana, tu ainda não está fazendo referência ao assunto da qual essa carta está se referindo, né? Ao editorial. Só para vocês, esse aqui, ó, é um exercício legal, só para vocês terem uma ideia como a falta de uma informaçãozinha dá um entroncamento no texto de vocês, tá? Isso aí já é para vocês terem essa noção, que quando a gente omite uma informação que possa ter um entendimento, né? Ter um entendimento. Então, faltou ali um entroncamento, tá? Faltou ali também, Aninha, tá? Tu colocares ali a tua perdão, essa informação, porque vocês depois vão escrever uma carta de leitor para mim, tá? Então, fiquem ligados. Entendeu, Ana? Entendi, prof. Se eu trocar, tipo, autodefesa por outra palavra, posso fazer isso também? Pode. Tá. Isso, Duda. Melhorou. A do Pedro e a da Esther foram tão simples, bem simples, mas foram marcantes. É o que tem que ser feito. Deixa eu ver aqui mais uma minha, para a gente fechar. Faltou. Ah, o Heitor. Tá. Tá bom, Heitor. Vou mais uma para fechar. Deixa eu ver aqui.
Igor, pode escrever ali, Igor. Eu vou colocando os pontinhos aqui do lado da... Tá, tô esperando. Eu tô colocando os pontinhos aqui para depois eu contabilizar lá no diário, tá? Não, não é a tua opinião. Ali tu vais colocar somente, Igor, a referência do que texto ele está respondendo. Tá? O que ele está respondendo? Qual é o texto que ele está respondendo? Qual é o assunto que ele está respondendo? Perceba que aqui nesses dois textos ele faz isso, essa referência, ó, tá? Como eu marquei aqui, ó. Ele faz essa referência. Nesse daqui não tem a referência qual texto e qual assunto praticamente ele está colocando, tá? Então aí a proposta é essa, que vocês coloquem, tá? Aqui na nossa questão diz assim, ó. Vamos ver a sugestão aqui, né? Variadas são as possibilidades escritas dessa frase. Sugestão que ele dá aqui, né? Porque é pessoal, isso é o que a gente tem, né? É uma sugestão, pode ser qualquer outra, como vocês fizeram diferente, porque, pessoal, discordo completamente do posicionamento adotado, olha só, pelo editorial da Folha no texto Selvageria Brasileira. Pronto, aqui eu sei do que eu estou falando, tá? Ó, discordo. Ele já colocou aqui, ó, exige uma reflexão crítica entre outras possibilidades e continuou o texto. Esse períodozinho aqui fez com que a que ele está se referindo, a que ele está se colocando e posicionando. É isso, tá? É essa proposta que ele está querendo. Quando ele diz referência explícita, é isso daqui, ó. Tá? Colocar a que texto ele está se posicionando. Então, quando vocês forem produzir uma carta de leitor para mim, por exemplo, de uma determinada matéria, vocês têm que fazer referência àquela matéria, quando foi publicada, qual o jornal que ela está publicada, qual o assunto, entendem? É nesse sentido, tá certo? Mas fechou, então. Gente, que colocaram ali no chat. Ana, isso isso, mais ou menos, tá certo, perfeito, tá bom? Gente, então ficamos por aqui, tá? Boa semana para vocês, bom final de semana. Igor e Arthur, eu ainda não tive o tempo de colocar a notinha lá, mas eu vou fazer isso hoje, amanhã, final de semana, tá? E em relação à provinha de literatura de vocês, em relação à provinha de literatura de vocês, eu vou fazer a recuperação para todo mundo, tá? Daí, quem quiser fazer,
vai estar aberta para vocês fazerem para aumentar a notinha de vocês, tá bom? Fechou? Tchau, gente. Tá certo, professora. Abraço. Beijo, Tchau, até semana que vem. Bom final de semana e descansem, tá? Bom final de semana.